Vamos iniciar hoje o estudo de equações do segundo grau incompletas. Nós vamos definir a equação do segundo grau e vamos ver que a equação do segundo grau ela pode ser completa ou incompleta. Mas durante essa semana nós vamos estudar em especial equações incompletas. Equação do segundo grau. A equação do segundo grau é caracterizada por um polinômio de grau 2, ou seja, um polinômio do tipo ax² mais bx mais c, em que a, b e c são números reais e a é diferente de zero. Então, a equação do segundo grau ela tem um grau 2. O que significa um grau em um polinômio? Significa o maior expoente da variável. No caso da equação de segundo grau, a variável é o x. E nós temos o x de grau 1 e o x de grau 2. Tá? Expoente representa o grau. Então, o 2 é o maior expoente. Aqui nós temos uma equação do segundo grau. Tipos de equação do segundo grau. A equação do segundo grau é classificada como completa ou incompleta. A equação ela é completa quando todos os coeficientes são diferentes de zero, ou seja, o a, o b e o c são diferentes de zero. E a equação ela é incompleta quando o valor dos coeficientes b ou c, ou os dois, são iguais a zero, isto é, b ou c igual a zero, ou os dois iguais a zero. Então, um exemplo de equação completa do segundo grau. 2x² mais 5x menos 10 igual a zero. E um exemplo de equação incompleta, 2x² menos 10 igual a zero. Essa equação, ela falta o termo b. Quem que é o termo b? É aquele que acompanha o x de grau 1. Um outro exemplo, 2x² mais 5x igual a zero. Nessa equação, eu não tenho o termo c, que é aquele termo que vem sozinho, aquele que eu chamo de termo independente. Atenção! O valor do coeficiente a nunca é igual a zero. Caso isso ocorra, a equação ela deixa de ser de segundo grau, que o zero ele anula o x². Então, a equação do segundo grau, nós já vimos que é a equação do tipo ax² mais bx mais c igual a zero. Agora, nós temos três equações e nós vamos nessas equações encontrar qual é o valor do coeficiente a, o valor do coeficiente b e o valor do coeficiente c. Esses coeficientes eles são muito importantes na hora de resolver uma equação do segundo grau. Então, lembrando que o coeficiente a ele vai ser sempre aquele que acompanha o x². Então, na primeira equação, o a vale quanto? O a vale 2, porque é o 2 que acompanha o x². Na segunda equação, também o a vale 2, porque ele acompanha o x². Na terceira equação, o a vale 2, porque é o 2 que acompanha o x². Agora, nós vamos ver o coeficiente b de cada uma dessas equações. O b ele é o termo que acompanha o x, a variável de primeiro grau. Então, na primeira equação, quem acompanha o x? É o 5. Eu tenho mais 5x, então b vale 5. Na segunda equação, eu tenho x? Não tenho. Se esse termo não aparece, é porque o coeficiente b vale 0. E na terceira, o b vale 5, porque é o 5 que acompanha o x de grau 1. Agora, o termo c ele é chamado de termo independente, ele vem sozinho, não vem letra acompanhando esse termo. Então, na primeira equação, quem é que vem sozinho? O menos 10. Logo, c é igual a menos 10. Na segunda equação, também o c é igual a menos 10. Na terceira, eu não tenho termo independente. Os dois termos que apareceram são acompanhados de variável. Então, se eu não tenho termo independente, quer dizer que o c ele vale 0.
como resolver uma equação do segundo grau? A solução de uma equação do segundo grau ocorre quando as raízes são encontradas, ou seja, os valores atribuídos a x. Então, a raiz de uma equação é o valor de x. Esses valores de x devem tornar a igualdade verdadeira, isto é, ao substituir o valor de x na expressão, o resultado deve ser igual a zero. A partir de hoje, nós vamos aprender a resolver uma equação de segundo grau. E hoje nós vamos dar uma atenção especial à equação do tipo ax² mais c igual a zero. Como eu resolvo uma equação que não possui o coeficiente b? O método para determinar a solução de equações incompletas que possuem o coeficiente b igual a zero consiste em isolar o x no primeiro membro. O que é isolar? Deixar o x sozinho no primeiro membro. Então, eu tenho ax² mais c igual a zero. Eu vou passar o c para o segundo membro. Ele é positivo, ele passa negativo. O a está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. A operação inversa da potenciação é a raiz quadrada, só que aí eu vou colocar essa raiz precedida de mais ou menos. Então, quando a equação falta o termo b, para encontrar a raiz, nós vamos fazer x igual a mais ou menos raiz quadrada de menos c sobre a. Vamos ver alguns exemplos? Encontre as raízes da equação 3x² menos 27 igual a zero. Primeiro passo, vamos passar o 27 para o segundo membro. Ele é negativo, ele passa positivo. O 3 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 27 divididos por 3 é igual a 9. X ao quadrado é igual a 9, mas eu quero só o valor de x. A operação inversa da potenciação é a raiz quadrada precedida de mais ou menos. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Logo, x é igual a mais ou menos 3. Encontre as raízes da equação 25x² menos 81 igual a zero. Primeiramente, 81 ele é negativo, ele passa para o segundo membro positivo. 25 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. A operação inversa da potenciação é a raiz quadrada precedida de mais ou menos. Raiz quadrada de 81 é 9. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, x vai ser igual a mais ou menos 5. Determine a solução da equação x² mais 9 igual a zero. Passando 9 para o segundo membro, ele é positivo, ele passa negativo. Então, x² igual a menos 9. A operação inversa da potenciação é a raiz quadrada precedida de mais ou menos. Eu até destaquei o menos 9 de vermelhinho. Por quê? Atenção, veja bem. Não existe raiz real de número negativo. Logo, a equação acima não tem solução. Então, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, o conjunto de solução dessa equação é um conjunto vazio, ou seja, essa equação ela não tem solução. Desejo que você não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la. Não há céu sem tempestades, nem caminho sem acidentes. Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo. Só é digno da sabedoria quem usa as lágrimas para irrigá-la. Os frágeis usam a força, os fortes a inteligência. Seja um sonhador, mas
Una seus sonhos com disciplina, pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. Seja um debatedor de ideias. Lute pelo que você ama.